Sol, eu dei o start aqui no início aqui da gravação. É, deixa eu compartilhar com vocês sobre as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá? Depois passar as diretrizes aqui, a gente volta à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, eu acho que eu até conversei com alguns alunos da turma de vocês. Deixa eu, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, quando eu assumi, né, que era, se eu não me engano, acho que era o professor Lucas, eu já assumi aqui no projeto predial, eu vou reforçar, tá? Aproveitando que tá gravando. Aí eu sei que alguns de vocês foram prejudicados, eu vi que vocês ficaram um tempão aqui, que eram para ter muitas aulas aqui, aí eu olhei o horário, o tempo aqui é porque teve um recesso do dia 1/7 até dia 31/7. Aí eu vi que tinha que ter tido mais aulas aqui, pelas contas que eu fiz aqui, né? Então, vocês foram prejudicados em projeto predial, daí alguns alunos, né? Eu até pedi. Ah, lembrando que o tutor de vocês, tanto de Mineiros, né, que é essa turma aqui, quanto de Jataí era o Fabrício, tá? Agora, acho que até tá aparecendo aqui, ó. O monitor agora é a Caroline, tá? Então a Caroline, ela já tá a par, tá, da situação. Aí, mas antes mesmo de ter entrado a Caroline, né, substituindo o Fabrício, ele já deixou tanto na turma de Mineiro, que a gente já tá em virada de módulo, né, quanto na de vocês, que já tá próximo, né, dia 23/9, finaliza esse módulo. Aí eu já fiz as pastinhas de vocês, inclusive fiz a pastinha aqui de notas do módulo, tá? Eu carreguei as notas que tinham, aí daí alguns alunos perguntaram, professor, eu não enviei, sei lá, instalação elétrica, ainda ficou faltando, ou eu enviei e ela não foi corrigida, né? Por exemplo, de instalação de segurança de projeto. Pessoal, do dia que eu falei com alguns alunos, eu ainda não olhei aqui, confesso para vocês que não olhei, mas eu consigo, amanhã eu consigo olhar e ver as correções que está faltando de instalação predial, tá? Que foi do dia 11/3 até 26/5. Eu olho as de segurança e eletricidade e olho as desse. Inclusive, eu pedi para o Fabrício deixar aberto o envio, tá? Vocês podem entrar lá na sala virtual de vocês, né? Quando vocês acessam aqui, ó. Aí eu pedi para o Fabrício, vocês podem. Aqui, isso aqui não deve estar visível para vocês, não, ó. Deve, eu acredito que deve estar visível até aqui, ó, projeto elétrico predial, tá?
Daí eu pedi para ele deixar aberto aqui para vocês enviarem, tá? Vocês não vão ser prejudicados. Foi o que eu falei para alguns alunos que me enviaram mensagem, perguntaram realmente, né? A gente fica preocupado, né? E daí eu vou corrigir, tá? Eu acredito que até amanhã, os que ainda não enviaram, né? Reitero, lembra que a gente tem até dia 29/3, tá? 29/3 aqui, então. Vocês têm até dia 29/3. Caso não tenham enviado de outras UCs aí para trás, né? Eu pego e faço a correção, tá bom? Aí eu nem vou retirar. Geralmente a gente retira aqui, né? Se passou da data aqui, mas não vou retirar, não. Vou considerar o do EAD, né? Os 49 pontos. Já olhei lá se as FOs foram lançadas, tá? Inclusive, eu vou lançar as FOs que provavelmente hoje deve ter alguma FO aqui, né? Já é dessa semana, tá? Deixa eu ver. Ah, não, vocês têm aula terça e quarta-feira, isso mesmo. Ah, por isso que essa aula começou hoje, né? Que a gente coloca aqui na segunda-feira, né? Para vocês não perder nem a EAD, nem eu não tinha disponibilidade, mas eu troquei duas turmas para vocês terem essa possibilidade. Então, voltando, hoje a gente exorciza a atividade um, né? Finaliza ela aqui. Vamos nela aqui. Então, a gente tinha parado no na cozinha, né? Lembrando que a gente está dimensionando a carga mínima para circuito de força. Aí, geralmente, esse daqui, né, são pontos de força de uso geral ou a nomenclatura lá de 5410, que é tomadas de uso geral. Então, professor, eu poderia ter, eu tô achando 1.900 uma carga muito alta para uma cozinha. Eu poderia colocar como circuito 2 ela e o restante como 3? Pode. Sei como projetista, ainda mais se for. Lembra que eu falei lá naquela primeira aula, né? O problema do projeto predial é que você vai fazer um projeto para um cliente que ainda nem comprou essa casa, ou esse apartamento, ou essa casa de condomínio horizontal, tá? Você não sabe, mas você tem que tomar ó, vamos dizer assim, um método, né? Uma metodologia para você conseguir dimensionar. E lembrando que essas potências aqui são as potências mínimas. Eu posso, inclusive, num projeto de personalização, colocar mais. Beleza? Vamos lá. Já até a calculadora já está ligada aqui, porque eu estava utilizando em outra UC. Então, a sala, né? Ao mesmo jeito, o algoritmo já deve estar até automático para vocês, ó. 27,55 metros quadrados, com certeza é maior que 6 metros quadrados. Daí a potência, né, a quantidade de pontos, você vai fazer o cálculo do perímetro, ou seja, a soma dos lados. Aí eu coloco, né, duas vezes, porque eles têm dois lados iguais, né? Então, duas vezes 3,50. Pois não, Valéria? Pode falar, hein? Fábio, Eu acho. boa noite. Ô, boa Tem um noite. pessoal que não está conseguindo ingressar na aula. Eu Ué, até estranho. encaminhei o link. Será que pode ser? Não sei, porque eu deixo aqui automático, para não precisar eu. Tanto aqui no Teams, naquele no. Ah, eu Ah, esqueci parece o que deu nome certo. Era o do. Matheus aqui. Eu Ah, vi ele aqui agora. é porque Obrigadão. às vezes o sinal dele não estava muito bom aí, não. Aí eu deixo automático justamente para não, para facilitar para vocês, tá? É, Aí a outra medida, ó. Aí eu deixei até aqui, ó, nessa parede aqui, ó, 7 metros, 7,9 metros. Então, duas vezes. Nossa, essa multiplicação minha tá estranho.
Duas vezes 7, aí, ó, 7,90. 7,9 metros. Daí, tem duas vezes 3,5 metros mais duas vezes 7,9 metros. Aí deu 22, né? 22,8 metros. Já que é perímetro, né? É linear. Aí você vai dividir por 3,5? Não, lembra que lá no algoritmo fala que quando ele fala até, ele chama dormitório, quarto, né? Então, quando é sala e dormitório, ou seja, quarto, você vai dividir por 5 metros. É aquela mesma ideia. É como se eu fixasse um ponto aqui para a primeira tomada e a cada 5 metros eu coloco. Lembrando que isso é só uma recomendação. Ah, professor, depois vocês vão ver, tem a planta baixa aqui dessa casa. Isso aqui é uma casa. Dessa casa aqui, inclusive, o pessoal, como é uma sala comprida, dividiu em dois ambientes. Parece que é um de estar, o outro de jantar, por exemplo. Tem gente que coloca a mesa aqui na cozinha, né? A mesa de jantar na cozinha. Eu tinha um colega mesmo que a casa dele era gigante, ele morava num sobrado. Aí ele tinha a mesa da sala de jantar, que era uma mesa gigantesca, e tinha uma mesa grande na cozinha dele, porque a cozinha era grande também. Eu imagino, e naquela época não existia Casa Bahia, não. Imagino quanto que o pai dele deve ter pago nessas mesas aqui. Foi barato, não. Então, ó, dividido por 5, porque é uma sala, viu? Dividido por 5, vai dar 4,56. Como que você vai interpretar esse número? Aí lembra que eu falei que é o inteiro, né? É o número inteiro maior mais próximo de 4. O maior número inteiro, né? Maior do que 4 é o 5, né? Lembra que o número inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, né? Por aí vai. Opa, 5, né? Então, o algoritmo fala lá, se não me falha a memória aqui, ó, vamos abrir ele aqui. Projetos prediais. Ó, se fosse menor, não, é sala, né? Se fosse menor ou igual a 6 metros quadrados, você colocaria uma carga mínima, né? Uma tomada de uso geral de 100 volt-ampere, potência aparente, tá? Agora, você coloca, né, espaçado a cada 5 metros, né? No mínimo 100 volt-ampere por ponto de tomada. Ou seja, eu vou multiplicar por 5. Será que deu isso mesmo? Deveria dar 3 e alguma coisa. Deixa eu ver se é isso mesmo. Divide por 5, beleza. 100 volt-ampere. Deveria ter dado 3,5, tá certo? 7,90. Será que eu fiz essa conta errada?
É isso mesmo. Então, é isso mesmo. Eu tava na minha cabeça que ia dar 3 e alguma coisa. Então, se deu 3 ou 4,56 são 5 pontos. Quer dizer que eu vou ter para o circuito da sala 5 pontos, cada um valendo 100 volt-ampere, tá? Que aí vai dar 500 no total. E daí, lá no programa, na hora ele pede para você colocar um ponto de referência, aí ele começa. Ele faz isso automático. Tomada eu coloquei e foi preto, isso mesmo. Aí você marca e ele vai pôr, ele vai seguir exatamente, né? Aí nesse caso ele vai sobrepor, né? Como dá 4,56, né? E daí provavelmente ele vai um pouco, o quinto ponto vai um pouco para cá. Mas é aquela história. Sempre você pede o cálculo, ele faz o cálculo genérico lá, nesse cálculo aqui, em conformidade com o algoritmo. Mas aí você, projetista, não precisa seguir essa risca, não, tá? Aí, por exemplo, ó, vamos pôr uma tomadinha aqui, ó. Tomada média. Se for um projeto assim, um genérico aqui, você tem que. Inclusive, você tem as reuniões. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos supor que um aqui. Nossa, aqui não tá com cara de triângulo, não, né? Daí, ó, eu ainda vou continuar com o circuito 2. Aí você coloca cada um, ó, coloca a tag circuito 2, carga de 100 volt-ampere. Isso é o que é chamado de boas práticas de projeto. 100 volt-ampere. A carga prevista e o número do circuito para cada ponto de força. E o detalhe, vamos supor que, ah, não, professor, eu quero que seja um circuito só. Então vai ser o disjuntor, sei lá, o disjuntor, se aqui for, a iluminação foi um, né? Aí aqui seria o circuito 2, aqui o 3, aqui o 4. Vamos supor que fosse o 4. Aí esse disjuntor vai ser para a carga desse circuito 4 aqui, de 500. 100 volt-ampere. Identifica, né? Isso aí, geralmente, o projetista tem programa que ele te dá uma sugestão, tá? Agora vamos para o quarto um. Esses dois vão ser mais simples. Aí o quarto um, chamar de Q1 aqui, ó, é o 15,16 metro quadrado. Aí você faz o teste. É maior que 6 metros quadrados? Sim. Se fosse menor ou igual, né? Aí você colocaria só um ponto. Segundo aqui, ó, só um ponto de 100 volt-ampere. Vamos lá. Aí, perímetro, cálculo do perímetro. Duas vezes ao quarto um, ele tem 4,20 metros, né? E o outro lado é 3,61. 3,61 metros. Aí a gente calculando aqui, né? Então, vou deixar aqui no modo equação, que aí fica mais fácil. Ele gera a equação geral aqui. 2 vezes 4,20 metros, mais. Esqueci de pôr duas vezes. Duas vezes. Deixa eu ver. 3,61 mesmo.
Então, deu 15,62. Deixa eu corrigir aqui. Duas vezes, né? 3,61, que é essa medida aqui, né? E aí o perímetro deu 15. Curioso, né? 15,62 metros. Tá? Sempre é linear aqui, porque a ideia do algoritmo é separar as tomadas, né, em cinco pontos de tomada, a partir desse cálculo do perímetro, dessa lógica aqui, né, do projeto, e depois converter eles para cada um, dependendo da sua classificação, já que a quarto e sala tem a mesma classificação, colocar 100 volt-ampere para cada carga. Então, dividindo por 5 vai dar 5, alguma coisa. Tá? Então, dividindo por 5. Ah, é. 3 vezes 5, 15. Não, professor. Que burro, dá zero para ele, né? Ei, professor, ainda bem que existe a calculadora, né? Senão você tava no aço. Vai 3,124. Então, isso quer dizer que o inteiro maior, o número inteiro maior mais próximo, né, é o 4. Então, quer dizer que eu terei 4 pontos de 100 volt-ampere para o quarto um, ou seja, 400 volt-ampere de carga para ele. Agora, o quarto 2, a área. Aí você está vendo que é mecânico, processo é mecânico. Vocês têm que ir fazendo para ele entrar no código genético de vocês. Eu sei que daqui a um tempo vocês vão esquecer, igual eu esqueço mesmo. Quando eu fico muito tempo sem ministrar essa disciplina aqui, né? Fico dando aula para outros cursos que não tem projeto predial, né? Eu sempre tenho que fazer uma revisão. Então, deu maior, né, que 6 metros, então vamos para o algoritmo aqui, ó. Duas vezes, eles têm a mesma medida, né, aqui de largura, por exemplo, o quarto um e o quarto 2, né, o Q1 e o Q2 tem duas vezes 4,20 metros, mais duas vezes. Esse o quarto 2 já é menor, né? Provavelmente é o quarto das crianças ou da criança, né? Já que é 2 quartos aqui, né? Ou escritório, né? Para quem é solteiro aí. 2,64 metros. Então, duas vezes 4,2 mais duas vezes 2,64. Ó, não precisava desse trem, não. Deu 13,68 metros. Dividido por 5. Não vou arriscar mais não, porque senão eu erro. Dividido por 5. Esse dia meu sobrinho estava aprendendo a fazer conta. Meu sobrinho mais novo. Fazer conta assim na mão. Meu Deus do céu, não lembrava mais de nenhuma regra. Então, o inteiro maior mais próximo, depois de 3, ou de 2, né? 3. Então, quer dizer, porque por quarto um, a carga de uso geral, desculpa, é, ó, tô pondo 4 aqui. 3 de 100 volt-ampere. De onde você tirou esse 100? Lembra que é do algoritmo, ó. Para dormitórios, que é o quarto, né, e sala, é 100 volt-ampere cada um. 300 volt-ampere. Potência aparente. Lembra, né, que potência aparente, né, em volt-ampere, né, que é o S,
Tem a potencializa o trabalho e a reativa. Vocês viram lá em eletricidade. Então, nós já temos as cargas, né? Agora que acabou os cálculos, ó, esqueci até de dividir os circuitos aqui, né? Foi mal. Isso aqui, ó, depois que a gente divide as cargas para cada ambiente, dividir os circuitos, aí já é um trabalho do projetista, tá? Eu posso, é igual tá falando aqui, ó, por exemplo, do quarto um deu 4 pontos, né? Eu poderia espaçar de 5 metros, eu poderia colocar conformidade. Vamos supor que fica um guarda-roupa gigante aqui, né? E aqui, sei lá, fica a escrivaninha, fica ou a TV, já que é um quarto grandão, né? Então você vai concentrar aqui, ó, por exemplo, são 4, né? Uma, duas, três. Vamos supor que eu não vou ligar eu vou ligar uma aqui, né? Então, ainda é circuito 2 porque eu estou considerando essa carga, né? Mas isso aqui é o projetista Pablo falando, tá? Eu poderia colocar mais um circuito, ou seja, um disjuntor. Lembrando que eu estou fazendo isso aqui em prol da didática, tá, pessoal? Circuito 2. Circuito 2, às vezes não cabe aqui, ó. Às vezes você pode colocar lá na legenda, né, o número de baixo que aparece é o número do circuito e o número de cima é a potência dessa tomada aqui, ó. Coloquei tudo como tomada baixa, ou seja, as decisões de pôr como tomada baixa, decisão de arranjo no quarto, tudo é o projetista que vai decidir, né? E dependendo lá na obra, né? Dependendo aí da demanda, principalmente se for de alto padrão, o pessoal vai fazer uma mudança aqui. Eu já vi até uns projetos que você faz a parede aqui, coloca os pontos, inclusive o pessoal coloca aquele drywall, né? Coloca um drywall assim na frente da parede e aí modifica para o layout que ela quiser, tá? Inclusive, tem uma colega aqui que ela comprou um apartamento e parte lá no apartamento lá, ela me mandou as fotos, ela estava me falando que a parede é de drywall, né? Ou seja, como é apartamento, você tem a parede estrutural, tá? E você tem algumas ali que para você dividir o ambiente. Eu já vi casa, já vi mais em apartamento, que eles fazem um bloco gigante assim, aí no meio, para dividir quarto um, quarto 2, sala, eles colocam tudo drywall. Eu já vi nesse estilo também, tá? Que é o gesso acartonado. Vocês conhecem o drywall? Que é aquela paredezinha. Lembra, não tem a tal a videocacetada do Faustão, não tem? Aí vocês já viram que na hora arremessam na parede e o cara quebra a parede, aí você pensa assim, não, o cara é forte demais. Na verdade é o drywall, né? Ou gesso acartonado. Oh, isso aqui tá bom, ó. Isso acontece mais em ambiente indústria, né? Empresas assim, ó, eles vão fazer. Aí tem uma salona grandona, aí divide, ó, no gesso acartonado. Aí basicamente são as estruturas de metal aqui, né? E aí você coloca a infraestrutura, aí coloca as tomadas onde você quiser. Se separa quantos ambientes você quiser ali, né? Qual que ficar melhor. Você pode também. Inclusive, além de separar os ambientes, na parede original você ainda pode pôr por cima um drywall e fazer para evitar quebra-quebra. Por exemplo, aproveitar que vamos supor, fiz o projeto original, as tomadas estão desse naipe aqui, desse jeito. Aí eu pego, coloco o gesso acartonado aqui, um bem fino aqui mesmo, só para cobertura e puxa os pontos de força sem fazer quebradeira, sem fazer nada, né? É lógico que na parede original vai ficar uma puxação de fio aqui
E aí eu coloco por cima do drywall, né, do gesso acartonado aqui. Aí eu pego e coloco a tomada. E vamos supor que essas tomadas eu queria elas todas aqui no processo, no projeto de personalização. Aí puxa o circuito todo para esse lado aqui. Vamos supor, tô chutando aqui, viu? Agora vamos fazer as contas aqui, né? Então a gente tem, aproveitar fazendo a calculadora aqui, ó, para tomadas de uso geral, a gente estamos quase terminando já a atividade um. Ainda bem, né, professor? Ó, banheiro 600, né? 600 volt-ampere mais cozinha deu 1.900 volt-ampere. Tem muita gente quando olha assim essa carga monstra, o cara já pira, já não, eu tenho que dividir um circuito a mais, mas não, vocês vão ver que não é tanto assim, né? É, sala, né? Dá o total de 500 volt-ampere, mais o quarto um 400, mais o quarto 2, né, que dá 300. Fala 300, né? Então, ó, deu a carga total aqui. Então, tomadas de uso geral, né? A força para uso geral. Aí lembra, ó, 600, que é o banheiro, né? Mais 1.900, que é a cozinha. Mais 500, que é a sala, né? Mais 400, que é o quarto um. Quarto um. Coloquei quarto mais, né? Quarto plus e o quarto 2 é 300. Fala 300. Então deu 3.700 volt-ampere, né? De potência. O quarto 2. Agora já vamos dimensionar a tomada de uso geral. É aquela história, vocês podem colocar a tomada de. Isso vai mais. Não é nem do projetista, porque dependendo do tipo de projeto, se for um projeto de alto padrão, tem coisas que são de lei. Eu sei que eu fiz uma vez para essas construtoras chique aí, inclusive nos apartamentos, era o apartamento mais, como se diz, mais fubazento, ele tinha quase que, se eu não me engano, acho que era mais de 400 metros quadrados, era um por andar, né? E tinha outros que era dois por andar ou três por andar. Então, o ar-condicionado tinha laje técnica, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, né? A laje técnica, onde você coloca, por exemplo, uma central de ar-condicionado. Tem ar-condicionado que você pode pôr na laje técnica 3 unidades condensadoras. A essa central é como se fosse 3 ar-condicionados, né? Só que aí você coloca a parte da central, né? Que ele é um difusor, né? Que ele vai, você põe assim no meio do ambiente, você faz até um rebaixo aqui no gesso aqui, ó, você pode pôr no meio do ambiente, pode pôr aqui, e aí o ar, ele vai ficar saindo, né, daqui. Aí tem as aletas, né, que elas vão ficar mexendo ali, você pode automatizar, né, deixar ele já tem esses settings aí, tá? Então, as tomadas de uso geral, e agora, tudo que é equipamento específico, você vai chamar de tomadas de uso específico. O que é de lei numa residência, né? É aquela história, né? É o chuveiro, né? Aí geralmente quando é chuveiro, aí você lá nos projetos, você achura né, faz o triângulo aqui. Vou pegar o basicão aqui, né? Então esse aqui seria o circuito 3
E isso sou eu, agora é o projetista, viu? Não é o design aqui, não é o design, não, melhor dizendo, não é o algoritmo da NBR 5410, não, tá? Agora é o projetista baseado na NBR 5410. Aí eu vou pôr esse chuveiro aqui, ó, pode ser o de 4.400, né, watts. Beleza, deixa eu ir salvando aqui, né, pra gente, para a próxima aula a gente já utilizar esse mesmo planta baixa aqui, né? Então, tomada de uso específico, eu vou utilizar o 4.400 watts de potência. Aí, quando é chuveiro, pessoal, geralmente dedicado a aquecimento, eles consideram um fator de potência para circuito de aquecimento, fator de potência igual a 1. Aí é porque é o seguinte, qual que é o maior problema de uma instalação elétrica ou de um circuito, né? É quando fala circuito, a gente pensa automaticamente no equipamento, mas quando a gente fala de circuito, nós pensamos no cabeamento do circuito, né? Independente do equipamento que está lá, porque se eu proteger o circuito, consequentemente eu também protejo o equipamento que está instalado lá, tá? Então, quando a gente fala circuito, eu já penso no cabeamento e eu penso na proteção, que é o disjuntor de proteção que está lá para, né, para fazer. Geralmente ele é termomagnético, né? Ou seja, ele protege contra sobrecarga e curto-circuito, que é a corrente que vai tender ao infinito, ou seja, um valor muito alto, e aí ele desarma, que é o disjuntor normal, né? O termomagnético. Aí nós temos também o IDR, né? Que é o interruptor diferencial residual, que a gente pode utilizar numa residência aí, né? Geralmente, se a gente for seguir ao pé da letra, para uma. Isso aqui é porque a gente está pegando só tomadas de ambiente interno. Já que isso aqui é uma casa, eu poderia, vamos supor, sei lá, tô chutando aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma arinha bem aqui, ó. Já que é um L aqui, ó, para a rua, você não tem a porta que fica para a rua, não. Então, a rua, o pessoal só vai enxergar essa janela da sala, né? Aqui o quarto, a janela fica para esse lado aqui, né? Se eu tiver um muro baixo, né? Na verdade, você só vai enxergar a janela da sala. A, a, a porta aqui, ela fica pro lado do muro aqui. Aí vamos supor que eu tenho uma área coberta aqui, ó, para uma garagem. Se eu não me engano, a garagem dessa planta baixa, ela tá nessa posição aqui. Daí eu resolvo colocar uma tomada. Aí eles chamam as tomadas de área externa e área molhada, que no caso é a tomada que alimenta o chuveiro, né, que é de uso específico. Tomadas que ficam também aqui, né, não só aqui na pista de banho, mas de qualquer área dessa aqui, que é a área molhada. Vamos supor que eu tivesse um quartinho aqui, que era aquele quartinho de onde você põe a máquina de lavar roupa aí, por exemplo, né? E aí ele seria, né, um quarto com área molhada, ou seja, uma área que tem potencial de ser, né, de ser aquela tomada molhada ou ficar com umidade, né? Então, para esses tipos de área molhada, área externa, recomenda-se colocar um disjuntor diferencial residual, né? Aí tem o módulo DR, que ele só protege contra fuga de corrente. Aí por isso que o pessoal, quando é chuveiro, por exemplo, já que ele é área molhada, né? Coloca, tô chutando aqui, ó. Vamos supor que o disjuntor desse daqui, ó, dá 25 amperes. Esse aqui é o desenho do disjuntor termomagnético. E daí você coloca em série com ele um DR. Geralmente lá no projeto ele vai estar com esse desenho aqui, ó. Deixa eu lembrar como é que é. Eu sei que é um quadrado aqui. Aí, como ele é DR, ele tem o neutro, né? Vamos supor que é um bipolar, né? Já que é monofásico aqui, né? Um bipolar.
Porque o DR, ele tem que ter acesso ao neutro e à fase, porque aí geralmente eles colocam aqui uma tolerância de corrente para proteger pessoas, ele tem uma configuração de 30 miliampere, tá? O mili lembra lá que é vezes 10 a menos 3, né? Então é 30 dividido por 1000. E aí esse DR, às vezes o pessoal coloca uma corrente um pouco maior, né? Mas o geral, o ideal é você utilizar no mesma corrente que o disjuntor aqui. Mas assim, muita gente coloca ele um pouco a mais ou um pouco a menos, porque no final das contas, esse módulo DR, ele não é termomagnético. Ele só protege contra fuga de corrente. Ele olha a corrente que entra no neutro, olha a corrente que entra na fase e compara, né? E daí ele tem um TC dentro dele aqui, né? Na verdade é um núcleozinho de metal ali que tem uma, um enrolamento, né? E daí ele compara a corrente do neutro com a corrente já que no circuito monofásico, e se fosse trifásico equilibrado, né? A corrente ia dar zero. E aí a do neutro ele compara a da fase com a do neutro e vê a discrepância dela. Por exemplo, se eu coloquei na posição de maior temperatura, vamos supor que tem que estar dando uma corrente de 20 amperes. Só que aí nele aparece que no neutro está chegando, tá saindo 20, mas na fase está chegando 18. Uai, cadê esses 2 amperes? Esses 2 amperes, provavelmente eles estão numa carcaça metálica ou eles estão sendo distribuídos numa parede que ela tem infiltração, tá? Ou num condutor ali, por exemplo, de fase ou de terra. Não sei se vocês já viram, o pessoal coloca o reboco, né? Quebra, o pessoal chama de pedreiro de meia colher, viu? Me desculpem, me perdoem os pedreiros aí que realmente sabem trabalhar, né? Mas tem o pedreiro de meia colher, tem o Zé Pica-Fio, né? Que é o eletricista Zé Pica-Fio, tem o engenheiro Zé Pica-Fio também, que ele só assina projeto e não olha nada, né? Não calcula, não verifica que potência, que corrente, que proteções deu. Então, no nosso meio, a gente tem técnico, tem engenheiro que utilizam más práticas de projeto, né? Más práticas aí de implementação. Esqueci até de colocar aqui o do quarto 2, né? Quarto 2 são 3, né? Circuito 2, cada um de 100 volt-ampere. Beleza. Agora, ó, eu vou pegar até minha análise aqui, ó, que hoje, não, professor, tá dando o final aí, ó. Aqui, ó. Aqui eu já fiz o. Lembra que na atividade original de vocês, ó, isso aqui é só uma sugestão, tá, pessoal? Aí eu coloquei, ó, coloquei até a planta baixa aqui do. Lembra que ele já dá que é de 980, né, volt-ampere. O, o circuito 2 aqui, ó. Lembrei. Esse daqui é porque eu fiz a divisão. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Ah, isso aqui é porque eu fui. Teve até um aluno que pediu, ó, até eu coloquei ar-condicionado, tá? Não, vou usar o nosso original mesmo. Vou só aproveitar o que está escrito aqui, ó.
Então, ó, o exemplo veio até aqui, tá? Então, a gente vai fechar ele aqui. É porque eu tinha feito, eu tinha pedido para os alunos da outra turma fazer com 127, que é uma região aí que é 127. Então, aqui, ó, tomadas de uso geral, você coloca aqui, ó. Tomadas de uso geral, né? Que é o circuito 2. Vamos contar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, um ponto, né? Um ponto para o banheiro, né? O Whisky Charlie, o WC. Um ponto de 600 volt ampere. Isso aqui, os relatórios dos programas, eles já fazem isso, tá? Agora vamos lá, cozinha. Nós temos, ó, um, dois, três, quatro. Quatro pontos. Vamos pôr na mesma nomenclatura, né? Quatro pontos de, de força, né? Com um total de tudo deu 6 3, 18, 1900, né? 1900 volt-ampere, tá? Aí você poderia dizer, né, com três, né, três pontos de 600 volt-ampere, mais, até para você lembrar do algoritmo, ó, mais um ponto de, que é o excedente, né, 100 volt-ampere. Agora a sala, né, quatro, isso mesmo. Não, 5 pontos, né, com 5 pontos de 100 volt-ampere cada. Pode até pôr aqui, ó, 500 volt-ampere, aí põe entre parênteses, né, aqui, ó, 100 volt-ampere cada ponto. Quanto mais específico, assim, mais organizado, geralmente os relatórios de memorial descritivo, eles rodam desse jeito aqui, tá? Quarto Q1, né? Quarto um com quatro, isso, 4 pontos de 100 volt, de 400 volt-ampere. Aí você pode até aproveitar aqui, ó, já que é o padrão do algoritmo para quarto, né? E, e o quarto, aí colocou como nome de um ambiente aqui, né? Quarto 2. Já que a gente finaliza aqui, ó, ainda tem uma observação ao quarto 2 com 3 pontos, né? Daqui a pouco eu entro. Isso aqui já apareceu aqui para eu entrar na outra aula. Daqui a pouco eu entro. Só vou terminar aqui com vocês, tá? Que aí a gente já dá um ponto final na atividade 1.
Que aí as duas próximas aulas vai ser a próxima aula atividade 2 e a última atividade 3, tá? Vão ser bem mais tranquilo. Com 3 pontos dando 300, né? Volt ampere, aí você 100 em cada ponto. Beleza, ó, finalizamos. Aí, ó, total, né? Total de. A gente até somou aqui, deu 3.000, né? E 3.700. Um total. 3.700 volt ampere. Aí, circuito 3, né? Aí, tomada de uso específico, 1 ponto. Essa específica, né? Já que ele é específico, chuveiro, 1 ponto de força, né? Chuveiro, carga de 4.400 watts. Professor, por que que você colocou watt? Porque o fator de potência é igual a 1, então tanto faz. Volt ampere é a mesma quantidade de watt. Professor, então por que você não põe volt ampere já que é o mesmo? Tá bom. Desculpa aí. Circuito, já que é o mesmo, né? Circuito 3. Beleza. Aí o que que o projetista faz? Ele tem um somatório, né? Então, 1.900 deu. Então, essa residência aqui, deixa eu ver se eu tenho já o texto pronto aqui, que aí. Não tem aqui o total, não, mas eu vou, como se diz, fazer um plus aqui pra gente. Eu vou até fazendo aqui, ó, agora. Eu mostrei para vocês, eu fui aqui na. Você vai vir aqui, ó, em normas, Equatorial Goiás, ó. Aí nessa norma aqui, ó, tem. Aí lembrando aqui, ó, você vem norma técnica de conexão. Se não aparecer, sempre aparece esses spams aqui, ó. Lei, tá bom, entendi. Aí você clica de novo. Você pode usar para esse cálculo aqui a NT01 ou a NT04. A diferença é que a 01, elas têm praticamente as mesmas tabelas aqui, tá? Aí é só você baixar aqui, ó. Aqui tá a revisão 9. Eu vou utilizar a revisão que eu tenho aqui, tá? Deixa eu... Ó, vou usar a 01 aqui. Aí o que que o projetista faz aqui, ó? Pra gente fechar com chave de ouro, tem a tabela 1, tá? Que aí o monofásico nosso não é 220 e o bifásico é 380. Aí lembra, 380, você pega sempre a tensão de entre duas fases, multiplica por raiz quadrada de 3, vai dar 660. Mas lembra que por padrão sempre aparece monofásico, tá? Sempre a menor tensão é uma fase e para outra tensão que é a maior é tensão de linha, né? Chamo de tensão de linha ou bifásica, entre duas fases. E daqui você tem os tipos de consumidor disponíveis. Segundo essa tabela aqui, ó, essa revisão 7,
Você, com essa carga aqui, ó, vamos somar aqui, ó, é, 980 de iluminação, tá? Volt ampere, mais 3.700 de tomada de uso geral, mais 4.400 de uso específico. Vai dar uma carga de 9.080. Então, ó, dando uma demanda de 9.080 volt-ampere. Daí, o que que você faz? Você olha aqui, ó, até 4.000, tá? Você pode considerar como quilowatt aqui, ó, até 4.000, você é monofásico categoria 1, ó. Então, você tem M1, M2 aqui, ó. M que é de monofásico. Ixi, tem que tá travando aqui, ó, tá? A memória RAM tá chamando Jesus aqui, ó. O M2 quer dizer monofásico, categoria 2, ó, na carga entre 4 a 8 quilo, 8K, né? No caso, esse daqui ele seria um categoria M3, né? Monofásico, né? Entre 8 a 12, né? 1.000 watts. Então, ó, dando uma demanda de 9.080 e, ó, em conformidade com a NT. Você pode até copiar aqui, ó. Você copia aqui, ó. Com a NT 001 equatorial, né? Que trata de fornecimento de energia de baixa tensão. Esse cliente é categorizado como cliente monofásico M3, né? Para cargas de. Aí você pode pôr de range, né? Range de 8 a 12 kilovolt-ampere, tá? E aí, né, um disjuntor, aí, por exemplo, ele recomenda, ó, com um disjuntor geral de. Aí você tem duas opções, ou 60 ou 63 amperes, tá? 60 amperes. Vamos supor que ele tem entrada aérea, né? Um condutor multiplex, né? E entrada aérea, condutor multiplex de 10 milímetros, né? Aí seria a fase e o neutro, deixa eu ver. E o terra, né? Condutor multiplex. Aí você coloca aqui, ó, 3, porque é fase, neutro e terra, tá? 3, aí você põe hashtag de 10 milímetros quadrado. Beleza? Aí você finaliza. Isso aqui é um plus, né? Um a mais aqui, né? Já para vocês ir acostumando, né?
que cada concessionária de energia tem uma norma, que norma técnica de distribuição, que foi baseada em várias NBRs, tá? E aí ela tem seus padrões aqui, ó. Depois do monofásico tem o trifásico, por exemplo, né? Aí já para circuitos de 127 volts, né, 220, você tem mono, bifásico e trifásico, tá? Beleza, pessoal? Então é isso, ó, finalizada aqui a atividade um. Vocês estão vendo que o maior trabalho braçal mesmo foi dimensionar e até pensar onde que vai colocar as tomadas, ponto de iluminação. Aí eu fiz o mais simples possível, tá? Para ser o mais didático, beleza? Então é isso, pessoal. Já vou entrando aqui na minha outra aula, deixar renderizando. Tem alguma pergunta aí antes de eu sair? Não? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá bom? Valeu. Para aqui a gravação. Falou, Adriano. Com Deus, hein?